Hora de notícia exclusiva, quero contar que o Corinthians negocia a possibilidade de uma troca nos name rights de seu estádio. Contrato com a Hypera Pharma, dona da Neoquímica, só se encerra em 2040, mas a partir de setembro haverá uma redução considerável no valor da multa rescisória. Hoje, para tirar a Neoquímica dos name rights do estádio alvinegro, seriam necessários 180 milhões de reais. A partir de setembro, essa multa cai para 70 milhões. E antes de gravar esse vídeo, conversando com um dirigente importante do Corinthians, ouvi o seguinte, abre aspas, existe sim chance de trocarmos os name rights. Estamos estudando as possibilidades. Se chegar a uma grande proposta, 3 pontinhos. Importante dizer que o Corinthians já tem procuras, já tem interessados, já tem empresas acenando com a intenção de pagar mais do que os 300 milhões de reais garantidos pela Hypera Pharma num contrato de 20 anos. Isso equivale a 15 milhões de reais por temporada. Muito pouco, especialmente se a gente comparar com o que conseguiu o Pacaembu, que fez um acordo com o Mercado Livre assegurando pagamentos de 1 bilhão de reais por um contrato de 30 anos. Acho natural que o Corinthians consiga cifras bem superiores a essas praticadas pela Neoquímica, que é quem dá seu nome ao estádio alvinegro. E diante da vontade do Corinthians em buscar mais receitas, não ficaria nem um pouco surpreso se a partir de setembro tivermos novidades sobre o caso. Para completar, contar que Ricardo Esgaio, lateral direito de 32 anos de idade, que pertence ao Sporting, foi oferecido ao Corinthians recentemente. Timão prefere não se manifestar sobre o tema, embora admita a necessidade da contratação de um jogador reserva por Mateuzinho. O grande ponto é que o Esgaio tem mais um ano de contrato com o Sporting, em Portugal, e haveria necessidade de investimento diante disso, precisando colocar dinheiro. O Corinthians assegura que vai buscar outras alternativas. Prioridades, 2 atacantes, um velocista de drible, outro mais construtor. Busca-se também um zagueiro e um lateral direito. E você, o que pensa sobre todas as informações que eu passei? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente volta assim que surgir notícia. Ó, o Corinthians tenta o empréstimo do atacante Caio César, tá? Revelado aí pelo Curitiba e atualmente no Al Hilal da Arábia Saudita, tá certo? Esse é o jogador aí, a bola da vez do Timão no mercado. O Corinthians entrou em contato aí com o Al Hilal para saber as condições do negócio. O jogador tem 21 anos, tá? A ideia do Corinthians é pagar por esse empréstimo, se não for muito alto, e dividir o salário com o Al Hilal do jogador de 21 anos que foi revelado pelo Coritiba, tá? Esse aí é o Caio César, meu amigo. Caio César, atacante, né? Atacante revelado pelo Coritiba que pertence ao Al Hilal. Ele tem a permanência dele lá incerta no Al Hilal, né? E disputou lá apenas 20 jogos, né? 20 jogos com a camisa do Al Hilal, fez 3 gols e deu 3 assistências. O contrato dele vai até junho de 2028, tá? Ele não é titular, tá? Ele não é titular do ruim que só, hoje a gente fala, tem que trazer. Esse Fabinho ontem na Record parecia o Paulinho Gogó. Paulinho Gogó é terrível. Então, gente, deixa eu até fazer a manchetezinha aqui para vocês, tá? Que é colocar aqui, trazer, né, aí a minha análise, né, o que eu tenho, né, sobre isso, tá, em relação, né, ao Caio César, tá, Timão negocia, tá, com Caio César do Al Hilal e vamos falar, né, sobre essa questão envolvendo esse jogador, tá. Ele que tem 20 jogos com a camisa do Al Hilal, né? Não é titular absoluto, tá? Não é titular absoluto. Eu conversei com uma fonte no Corinthians hoje e perguntei, né? Claro, né? Sobre o jogador. Eles me falaram que é um jogador que foi muito bem no Coritiba, tá? O Corinthians está tentando até mais pelo que ele apresentou no Coritiba do que ele apresentou no Al Hilal. Eu até falei, não quero ser injusto, tá? Falei isso pra uma fonte agora no Corinthians, tá? Falei o seguinte, não quero ser injusto, porque eu não conheço muito o Caio César.
Mas o que eu vi, o pouco que eu vi, porque assim, eu não vi o Mundial, mas por incrível que pareça, eu vi 2 ou 3 jogos do Al Hilal, né? Não sei se porque né, o Al Hilal, né, pegou aí os times brasileiros, né? Eu estava torcendo contra os brasileiros, então acabei assistindo bastante o Al Hilal. Percebi que ele não é titular, e quando ele entrou, tá, gente? Quando ele entrou, deixa eu falar um negócio para vocês, estou sendo sincero, eu só vi o Caio César no Mundial quando ele entrou no decorrer dos jogos. Quando ele entrou, eu vi deficiência técnica e vi um jogador assim que me lembra muito o Wesley. Muita velocidade, pouca inteligência. Agora, eu estou falando de poucos minutos. Então eu não vou decretar que ele é bagre, que ele é ruim, que não serve, que não seria uma boa. Até porque o Corinthians está precisando de qualquer um, velho. A gente estava aceitando o Victor Sá, né? A gente aceita o Vitinho, a gente aceita qualquer um ultimamente. A gente só não quer mais Thales, Romero, Guinegão, enfim, tem um monte de jogador que, né, não serve para vestir a camisa do Corinthians. Agora, eu vou dar a minha visão, tá? Sendo sincero para vocês do que eu vi no Mundial de Clubes da FIFA, né, conquistado aí pelo Chelsea. Todas as vezes que o Caio César entrou, cara, todas as jogadas ali eram jogadas assim de jogador que não pensa. Parecia até, né, pra vocês terem certeza que eu vi os jogos do Caio César no Mundial, quando ele entrou e foi pouco, jogando mais pelo lado direito, tá? No ataque. Um jogador que abaixa a cabeça, parecia um mosquito, entendeu? Parecia um mosquito, um Wesley, jogador de muita velocidade. Na semana passada, eu falei para vocês que o Corinthians negociava com 2 jogadores para o ataque, e aí agora a informação chega. Lembra que eu falei que era o Victor Sá e mais um? Lembra que eu falei para vocês? O Corinthians negocia com o Victor Sá e mais um jogador que eu não descobri o nome. Agora tá aí, né? O jogador é o Caio César, do Al Hilal, da Arábia Saudita. O Maico tá dizendo, já queimou o cara. Maico, deixa eu te falar uma coisa, velho. Eu não tô queimando o cara. Eu tô falando o que eu vi no Mundial, estou falando que não posso ser injusto com o cara. Se eu falasse que o cara é ruim, é bagre, decretar isso, beleza, não tô fazendo isso. Eu tô falando o que eu vi. E eu acho que quem viu o Caio César no Mundial deve ter o mesmo pensamento que eu. Aliás, tem gente aqui que tá... Ó, tem gente aqui, ó, Caio César, futebol brasileiro, joga muito, melhor que o Romero, né? Tem opiniões diversas, né? Ó, o Malco seria uma boa, mas o Malco esquece, é melhor que o Romero, é muito fraco, né? Quem viu o Mundial sabe. Ó, ele é fraco, Samir. O Caio César nunca nem vi. Félix Torres horrível também, meu Deus. O Guinegão é da base, pode dar frutos. Não vai dar fruto. Pode esquecer, não vai dar fruto. Não é porque é da base vai dar fruto. Tantos não deram fruto na base. Eu achei ele bom jogador. Mais um bagre para emprestar para o Ceará pagando salários, né? Ele é marrento pra caramba, sabe? Provavelmente vai xingar ele pra caramba. O Davi Silva. Enfim, que fase, né? Nós estamos, sabe? Com as condições que estamos, temos que aceitar uns meia boca. Então eu também, eu aceito. Caio César não é melhor que nada. Vai trazer quem, meus amigos? Roger Guedes, Malco, com dinheiro. Samir, muita gente vive no mundo da lua, diz o TV aí. Enfim, pode vir, não temos ninguém. Cara, eu decreto para você, Samir, é bagre, né? Diz o corintiano raiz. É assim, gente, vamos lá, tá? Eu tô falando de 2 jogos que eu vi do cara no Mundial, muito pouco, porque ele entrou no decorrer do jogo, jogou uma prorrogação. Quando eu vi ali, eu não vi muito recurso de drible, vi bastante velocidade, correndo do lado direito, e tô falando que lembrou um pouco o Wesley, lembrou um pouco o Mosquito, essa característica. Não é um jogador que tira os coelhos da cartola, mas é um jogador que vai para o fundo. Ponto. É porque a maneira que eu falei
né? Muita gente já decretou que é bagre. Não, não é o meu caso. Eu quero ser mais ponderado, porque amanhã até o cara chega aí e arrebenta, como é que eu fico? Eu tô sendo sincero, que eu tô analisando um cara, não é nem 2 jogos, né? Eu vi ele entrar em 2 jogos, ele nem titular é do Al Hilal, tá? Ele nem titular é do Al Hilal. Então eu tô falando de um cara que eu não conheço muito. Mas pelo pouco que vi, me lembra o Wesley Mosquito, jogador de muita velocidade, né? Intensidade, corre bastante. Esse é o tipo de jogador que eu vi jogando no Mundial pelo Al Hilal, tá? Agora, Samir, você aceita? Cara, se for por baixo custo, se não for alto, se não for jogador caro, eu aceito. Eu aceito porque nós estamos precisando. O Corinthians precisa tentar alguma coisa. Cara, eu estava aceitando o Carlos Vinícius. Eu vou manter uma coisa que eu não sou incoerente. Posso ser chato, louco, né? Bem informado, enfim. Analise do jeito que você quiser. Mas eu não sou incoerente. Para mim, tá? Para mim, se não for um jogador caro, eu traria. Tem que ver a situação do negócio, que ainda não. A gente não tem os valores. O Corinthians está tentando o empréstimo dele com opção de compra. O Corinthians não está tentando comprar, tá? O Corinthians não está tentando comprar o Caio César. O Corinthians está tentando contratar ele por empréstimo junto ao Al Hilal da Arábia Saudita, tá certo? Então a gente tem que esperar, né, para ver se o negócio vai avançar. O Corinthians já fez, né, aí a consulta, né, ao Al Hilal. Na verdade é uma proposta, né? E aí, vocês aceitam emprestar, né? E o Corinthians, inclusive, já falou o quanto que é pagar do salário dele. O Corinthians quer pagar metade do salário dele, tá? E repito, uma fonte no Corinthians agora, antes de começar o programa, né, me disse que esse é um jogador que agrada desde a época do Coritiba. Então, o Corinthians conhece, tá, o Caio César desde a época do Coritiba, tá? Entre ele e o Dieguinho, prefiro o Dieguinho, o Diego Silva. Cara, o Dieguinho ainda, né, tá começando, entendeu? Uma dor aqui na nuca, velho. Coluna. O Dieguinho tá começando, velho, tá? O Dieguinho tá começando, entendeu? Então, acho que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Dá para ter os dois jogadores, entendeu? O Corinthians precisa de um jogador também que tem um pouco de experiência, tem 21 anos, mas já tem uma experiência internacional, né? Tá lá no Al Hilal, jogando lá com jogadores, né? Já conhecidos, experientes. Cara, Samir, o que você achou do Dieguinho, Alexandre? Cara, achei que ele foi muito bem, tá? O Dieguinho é um dos melhores, né, jogadores aí da base que subiram recentemente para mim, tá? Então, assim, eu curtia o desempenho do Dieguinho ontem, mas ainda não, o Dieguinho não é uma realidade ainda, tá? O Dieguinho, né, ainda né, tem que ainda ter mais oportunidades, entendeu? Não dá pra gente chegar e falar assim, não traz o Caio César porque tem o Dieguinho. Cara, não dá, velho. Entendeu? Não dá. A gente tem que, né? A gente tem que ser um pouco coerente nisso. Entendeu? Não dá pra ficar se empolgando também. O Dieguinho, entendeu? Pés no chão, o menino tem potencial, mas não podemos queimar a largada, tá? Então, assim, pra mim, eu sou a favor da chegada do Caio César, mesmo sem conhecer muito o jogador. Vou confiar numa fonte que eu confio bastante, tá? Que diz que é um jogador que ele é muito bom, tá? E que eles acompanham desde a época do Coritiba. Agora, vou deixar uma coisa bem clara aqui. Eu apoio a contratação do Caio César se não for um jogador caro,
tá? Gente, deixa o like aí, vamos aproveitar essa grande audiência aí, quase, né? Quase 3 mil corintianos com a gente aí. Muito obrigado pelo carinho, tá? Então vou pedir para você, né? Para você deixar o seu like aí, que é muito importante. Então, gente, eu apoio o Caio César, tá? Eu apoio o Caio César se for um jogador barato. Acredito que não seja barato, mas que não seja loucura, entendeu? Mas que não seja loucura, tá? Mas se for um jogador barato, tá? Se for um jogador barato, já. Se não for um jogador caro, já ajuda bastante, entendeu? Quero pegar aqui os números dele no. Pegar os números dele aqui no Curitiba, né? Pra gente ver se tem, né? Se tem algumas coisas, né? Números do atacante Caio César, tá? Então, assim, pra gente ver se tem alguma, né? Alguma coisa dele, né? Ó, no Curitiba, 2023, 36 jogos, tá? Depois ele foi pro Vitória de Guimarães, né? Na metade da temporada 2024-25. 5 gols, né? E 11 assistências. Número de, né? No Al Hilal, até o momento, 13 jogos, 1 gol marcado e 3 assistências. Ele foi contratado pelo Al Hilal em janeiro de 2025 por cerca de 63 milhões de reais e tem contrato até junho de 2028. Né? O Caio César, que atua como ponta direita e tem preferência, né, de jogar do lado direito, tá? Apesar de ser citado como canhoto em algumas fontes. Enfim, mas eu acho que ele é um jogador destro, tá? Eu coloquei aqui esses números que eu peguei aqui, é inteligência artificial, tá, gente? Tá dizendo que ele atua como ponta direita, tem preferência de jogar com o pé direito, apesar de ser citado como canhoto aí por algumas fontes. Enfim, é um jogador, né? É um jogador que eu vi jogando do lado direito, não me encheu os olhos, mas nós estamos falando de um jogador aí de 63 milhões de reais que os caras pagaram, tá? Agora, vamos ver se o Al Hilal vai querer emprestar o Corinthians. O Corinthians não tem condição, tá? Ó, o Dalma tá dizendo que ele é canhoto. O Corinthians não tem condição. Será que é ambidestro, né? O TV tá dizendo aí. Com esse valor de compra, esquece, Samir. O Al Hilal não vai querer emprestar. Cara, aceite se for por empréstimo gratuito. Se tiver que pagar, esquece. Melhor investir no Dieguinho e Furquinho. Enfim, não joga nem no Sauditão. Cara, é assim. A gente tem que dar mais oportunidades ao Dieguinho. Deu para ver ontem. Que é um jogador que não tremeu com a camisa do Corinthians. Não sentiu, né, a camisa, né? O peso da camisa sempre vai sentir, mas não pipocou o Dieguinho. Fez um jogo lúcido, marcou, foi ao ataque, foi bem no ataque, e eu gostei muito do Dieguinho também, defensivamente, tá? Ajudou bastante também na defesa. Deixa eu ligar o Lázaro aqui. Ajudou bastante também no sistema defensivo, tá? Eu gostei, eu gostei bastante do Dieguinho. Me surpreendeu, né? Porque na Copa São Paulo, por exemplo, ele jogou. E eu não vi muita coisa na Copa São Paulo dele, na verdade, né? Só vi um jogador voluntarioso na Copa São Paulo. Só que o Corinthians está numa situação tão difícil que no profissional, quando aparece alguém voluntarioso e que não faz bobagem, pra gente é uma grande coisa, né? Então, assim, eu gostei do Dieguinho, tá? O Walter tá dizendo, testaria o Dieguinho na lateral. Eu também, se precisasse, no próximo jogo, eu testaria na lateral. Eu falei isso ontem, tá? Só que é o seguinte, o bom desempenho do Dieguinho
não me faz recusar o tal do Caio César, tá? Sabe quem que esse Caio César me lembrou quando eu vi jogar no Mundial de Clubes? E repito, vi pouco, porque ele não era titular. Às vezes que eu vi o Caio jogar, ele entrou no decorrer da partida. Sabe quem ele me lembrava? Ele me lembrou aquele Kelvin, lembra? Um atacante, acho que jogou no Palmeiras, depois jogou acho que foi no Porto. Me lembrou muito esse Kelvin aí, esse atacante, não sei se vocês se recordam.